Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de pessoas e agora nós vamos tratar sobre gestão do desempenho. Bom, vale lembrar para vocês que gestão do desempenho, pessoal, nada mais é do que uma avaliação do próprio desempenho, tanto um desempenho organizacional, né, como vocês podem ver aqui, ó, um desempenho institucional, tá? Então nós temos uma avaliação desse desempenho da instituição, mas também um desempenho, uma avaliação do colaborador, tá? Uma avaliação de desempenho individual, tá? Qual é o intuito da avaliação de desempenho? É aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. Então, aferir a gente pode entender como um processo de medição. O que a organização vai procurar fazer? Ela vai procurar medir, tá bom? Medir o seu desempenho. E ela faz isso por conta do controle necessário que precisa existir na organização, ok? E nós chamamos, evidentemente isso, como você pode perceber, de avaliação, tá certo? A organização, ela utiliza de indicadores para fazer esse processo de avaliação, indicadores, certo? E aí, o que a organização vai criar? Ela vai criar ferramentas voltadas à gestão e utilizar uma técnica para que ela possa medir o seu desempenho e aí, consequentemente, verificar o que está errado, o que está certo, o que precisa ser corrigido, consertar. Por isso que eu comentei para você lá na aula de funções administrativas que controle ele é cíclico, tá ok? Por quê? Porque você tem a definição de um padrão de desempenho, posterior você tem a comparação, a avaliação e por fim a correção, tá bom? E nesse caso aqui nós podemos utilizar de indicadores de desempenho. A organização vai procurar medir a eficiência, tá? Ó, eficiência. Ela procura também medir a eficácia e também a efetividade. Nós vamos ter essas três medidas aqui: eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é utilizar o recurso da maneira correta, fazer mais com menos. Eficácia é o alcance dos resultados, você dá ênfase aos resultados. E a efetividade é aquilo que tem uma transformação, um impacto, uma mudança necessária. Tudo bem? Então é isso que uma organização vai procurar avaliar. Boa parte das organizações públicas atualmente, elas usam o processo chamado BSC, ok? Uma gestão de ferramenta, tá? Chamada BSC para fazer essa avaliação, que significa Balance Scorecard, tá? Balance Scorecard. Esse Balance Scorecard é você ter uma medição equilibrada, uma medida equilibrada, ok? Até vou falar isso posterior, mas aproveitando aqui o embalo, né? O ensejo, deixa eu abrir uma tela e a gente discutir um pouquinho sobre o BSC. O BSC ele vai utilizar justamente o que? Indicadores, ok? E o que a organização vai fazer? Ela vai medir 4 perspectivas, ela vai ter 4 diagnósticos, análises. Ela tem que medir a sua parte financeira, tá bom? Ó, financeira, ainda continuo com um problema aqui, viu, pessoal, com a caneta. E a organização também vai medir os seus processos, também medirá o crescimento organizacional, que a gente pode entender também como aprendizado, tá ok? Aprendizado. E por fim, a organização vai medir também os seus clientes. Para isso, ela cria certos indicadores para fazer essa medição. Exemplo, no caso do cliente, ela pode ter um indicador de satisfação, tá? Então, ela vai fazer uma pesquisa de satisfação para conhecer até que ponto, qual é o grau de satisfação do cliente. A organização vai fazer o quê? Ela vai estipular uma meta para esse indicador e verificar se está dentro da meta, tá certo? Utilizando aqui, então, no caso,
o BSC como parâmetro, ok? Vamos dar continuidade. Então, como vocês viram, né? Nós temos aqui a gestão do desempenho, que é a avaliação do desempenho. Mas como, nesse momento, a minha discussão ela está voltada para a avaliação de desempenho dentro da área de gestão de pessoas, então, logo, os conceitos que nós vamos verificar agora nesse momento não são conceitos de área institucional, da organização, e sim das pessoas, tá? Do indivíduo. Então, a avaliação de desempenho do indivíduo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho. O que significa a ideia aqui de apreciação? A apreciação é você apreciar, é você dar valor. Então, a organização, ela procura, através da avaliação de desempenho, dar valor ao desempenho. Então, veja que esse conceito de achar que a avaliação de desempenho é para demitir funcionário está errado, tá? Tudo bem? Pelo menos na teoria, beleza? Porque a avaliação ela vai apreciar, ela vai dar valor ao desempenho, e aí evidente que a avaliação de desempenho tem certos objetivos, como, por exemplo, a adequação do indivíduo ao cargo. A organização ela pode descobrir que aquele indivíduo ele não condiz com o cargo, ele não tem aptidão necessária para aquele cargo, tá bom? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era mais jovem, eu trabalhei numa empresa, numa administradora de condomínios, e eu trabalhava como auxiliar de contas a pagar. Mas olha, eu vou te falar, viu? Era um cheque e vários erros. Naquela época eu trabalhava com uma máquina de escrever, Olivetti, que tinha uma esfera global, no meio ela era semi-automática, né? Então, o cheque até que saía bonitinho, porque tinha um corretor automático, então você errava, apertava um botão, voltava e resolvia o problema. Agora, o problema do cheque, porque o problema das vias ficava a coisa mais horrorosa do mundo, gente. Por quê? Porque, na verdade, o que acontecia? A via ficava quase que... Você não conseguia saber o que estava escrito ali, de tanto erro que existia, tá certo? Logo, eu não tinha aptidão para esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. E aí, pela avaliação de desempenho, a organização fez o quê? Ela me adequou a um cargo que eu tinha mais aptidão para trabalhar, ok? Então, é isso que nós podemos ter. Bom, nós também podemos ter, por conta da avaliação de desempenho, um treinamento. Veja, se a pessoa ela não tem a aptidão necessária para fazer aquele tipo de trabalho, então a organização ela pode descobrir que há uma necessidade de um treinamento para que essa pessoa adquira mais conhecimento teórico mesmo, técnico, mas também que ela possa adquirir também na prática, ou seja, desenvolver habilidade e aí, nesse caso, mudar de atitude. Tudo bem? O treinamento também serve para promoção, para que o indivíduo, né, o colaborador, ele seja promovido a um cargo. Por exemplo, o camarada é auxiliar, né, administrativo e passa a ser assistente, depois analista, depois gerente, quem sabe um executivo, um diretor. Incentivo salarial ao bom desempenho também é uma dos objetivos, né, da avaliação de desempenho. Melhoria das relações humanas e estímulo à maior produtividade. Você sabe por quê, pessoal? Uma pessoa que trabalha numa organização, numa instituição que existe ali a avaliação de desempenho, ela sabe que ela tem que ser mais produtiva, porque a produtividade dela vai fazer com que ela seja, a avaliação dela sendo benéfica para ela, positiva, ela vai ter um benefício, uma promoção, um incentivo, alguma coisa assim. Tá? E eu vou falar mais para vocês, viu? A avaliação de desempenho procura prever comportamentos. Nossa, professor, como assim prever comportamentos? É que acontece o seguinte, galera. Quando você sabe que aquela organização tem uma avaliação de desempenho, aquela organização ela tem que deixar tudo muito às claras, de maneira ostensiva, repassar para os seus colaboradores o que ela vai avaliar. Exemplo, nós vamos avaliar pontualidade, vamos avaliar relacionamento, vamos avaliar aptidão de trabalho, vamos avaliar dificuldade em grupo, tudo bem? Então, a organização, vamos avaliar comunicação, dependendo da área
pessoa for trabalhar. Então, a organização ela tem que deixar muito bem informado todos os colaboradores o que ela vai avaliar. Então, você já sabe o que você vai ser, em que área você vai ser avaliado, e a organização ela faz isso prevendo comportamentos futuros, porque através disso ela vai imaginar que uma avaliação de desempenho vai melhorar, evidente, o seu comportamento, o seu trabalho, a sua produtividade, entre outras coisas, ok? Vamos dar continuidade. Bom, e aí, galera, nós podemos ter vários tipos de avaliadores. Muito provavelmente, o avaliador mais utilizado, mais conhecido, que as organizações mais utilizam, é o gerente. Gerentes, ou chefe. Tá? Vou colocar aqui como chefe, né? Mas essa palavrinha chefe hoje está tão depreciativa, né? Porque nós trocamos a palavra chefe hoje por líder. Tá ok? Mas tudo bem. O gerente, a autoridade, a pessoa que tem uma autoridade hierárquica ali, passa a ser um dos avaliadores. Então, o chefe aqui, né, esse chefe aqui, ele vai avaliar os seus subordinados. Ele tem vários subordinados e ele vai avaliar os subordinados. Tudo bem? Isso é um tipo de avaliador muito utilizado. Apesar de ser o melhor, porque a gente vai subentender que o gerente conhece seu subordinado, mas também muitas vezes passa a ser o mais subjetivo. Por quê? Porque nesse processo de avaliação de desempenho, que é algo extremamente importante sermos avaliados, o nosso desempenho ser avaliado dentro de uma organização, infelizmente nós temos muita subjetividade. Por quê? Porque boa parte das pessoas acaba levando para o lado pessoal. A avaliação de desempenho, claro, pode ser feita de maneira tecnológica, tá? Pela máquina avaliar, mas muitas avaliações, muitas partes da avaliação vai ser avaliada por uma pessoa. E aí a consequência disso é que nós teremos o que? A subjetividade dessa avaliação, ok? Bom, além dos gerentes, nós podemos também ter aqui, como avaliadores, uma equipe de trabalho, tá? Você está inserida num setor, num departamento, e os pares vão se avaliar. A equipe de trabalho é isso, tá? Os pares, pessoas que estão ali, têm a mesma função, a mesma habilidade. Então, um vai avaliar o outro, certo, galera? Então, essa ideia que eu estou tentando passar para você é o seguinte, ó. Esse fulano aqui, o fulano A, ele vai avaliar o fulano B. E o fulano B vai avaliar o fulano C. Mas o C também vai avaliar o A, que também vai avaliar o B, e o B vai avaliar o A vai avaliar o C, e assim por diante. Um avalia o outro, dentro da equipe, ok? Isso é bem legal, bem interessante, porque a organização pode até observar se existem conflitos entre eles. E se existem conflitos entre eles, logo a organização vai trabalhar com o quê? Com uma gestão voltada a conflito ou para procurar resolver. Imagina uma situação, imagina que o fulano A, ele avaliou o fulano B e deu nota 8. Na hora que ele avaliou o C ganhou nota 3 dele. O C avaliou o B e deu 8 também. E o C, na hora de avaliar o A, deu nota 3 também. Então, pode ser que exista realmente um conflito entre esses, tá? Então, a equipe de trabalho é algo bastante utilizado dentro das organizações. Outro tipo de avaliador que nós podemos ter é, na verdade, a ideia de chefe subordinado. Tá? Chefe subordinado. Então, olha só, o que nós podemos ter aqui? O chefe avalia o subordinado e o subordinado avalia o chefe. Uma troca aqui, ok? Também há essa possibilidade como avaliadores, ok? E mais outras também, que claro, eu quero passar para você, mas eu vou ter que abrir uma tela aqui para você visualizar comigo, ok? Que nós podemos ter também uma avaliação chamada avaliação 360 graus, ou também chamada de avaliação circular. Como que acontece essa avaliação? Primeiro, nós vamos ter o que nós chamamos de autoavaliação. Esse cara vai se autoavaliar, tá bom? Só que além dele se autoavaliar, que é algo bastante complicado, porque avaliar o outro é fácil, né? Avaliar o outro é fácil. O difícil é você se autoavaliar.
você ter a sua base crítica, você tanto pode elevar a sua nota ou depreciar demais por um rigor excessivo da sua parte mesmo. Agora, a 360 graus, nós vamos ter a autoavaliação, nós teremos o chefe avaliando, nós teremos um par avaliando, ou seja, a pessoa do mesmo nível, do mesmo departamento, setor. Também, se esse camarada tiver contato com o fornecedor vai avaliar ele também. Se ele tiver um subordinado, o subordinado também vai avaliá-lo. Se ele tiver contato com o cliente também vai avaliar. E pessoas de outros setores também que tenham contato com ele por algum motivo também vai avaliar. Por isso que é chamado de avaliação 360 graus. Todas as pessoas que estão ao redor. E a organização também ela pode escolher como somente autoavaliação. Autoavaliação. Nesse caso aqui, a gente vai ter aqui o camarada se autoavaliando, tá bom? Agora veja, o que é mais comum, pessoal? Mais comum é que no processo de avaliação de desempenho, ao invés de você ter um único critério, que você tenha vários critérios. Porque você ter um único critério, você pode cair numa armadilha. Agora, se eu tenho, por exemplo, a autoavaliação, eu tenho equipe de trabalho, eu tenho gerente, então eu vou ter um processo de medição de indicadores mais tangível, mais concreto, mais uniforme, ok? Então é mais interessante ter, na verdade, mais de uma maneira aí de avaliar ou de avaliadores, ok? Bom, além desse conceito, né, que nós temos aí sobre os avaliadores, como você observou aqui comigo, deixa eu só voltar aqui, é isso. Bom, nós também temos aqui os métodos de avaliação. Existem vários métodos que uma organização pode utilizar para avaliar, medir, ok? O mais comum deles chama-se escalas gráficas, onde é utilizado fatores de avaliação previamente graduados através de um formulário e linha de fatores de colunas e graus. Mas eu acho melhor eu abrir aqui uma tela em branco para explicar isso para você, que eu vou ficar sem espaço aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro aqui, as escalas gráficas, tá? Que são os métodos de avaliação. Então a gente tem as escalas gráficas. Como que são as escalas gráficas, pessoal? A organização, ela vai ter uma espécie de formulário. E dentro desse formulário, ela vai estipular quais são os fatores de avaliação, tá certo? Exemplo, vamos supor que a organização decida que ela tenha que avaliar a pontualidade. Vou avaliar a pontualidade. E vamos supor também que ela coloque para avaliar também o relacionamento. Pessoal, tá saindo aí uns riscos, mas dá para você entender, né? Até porque eu espero que você esteja com papel e mãos na mão e anotando tudo isso que eu estou falando, tá? Seguindo esses passos meus também, tá bom? Isso é muito importante. Volta o vídeo, dá pausa o vídeo, porque só guardar na mente é complicado. Então, eu sempre entendo que para você memorizar alguma coisa, fixar, você precisa escrever. Então, tudo isso que eu estou falando, você também espero que você esteja escrevendo, tá? Baixa o material aí, imprime o material, PowerPoint, coloca aí 4, 5 slides aí na mesma folha, né? 4 a 6 e vai escrevendo nesses slides aí, tá bom? Bom, aí a gente vai ter aqui os fatores e vamos ter a coluna de graus. O que é a organização? De que maneira ela vai graduar isso? Ela pode, por exemplo, colocar assim, ó, uma nota, tá? Que pode ser uma nota de 1 a 5 para cada fator. Então, a pontualidade, qual que é a nota? 4, nota 5. E criar um grau para isso. Ótimo, tá bom? Ótimo, bom, regular, ok? Ruim, péssimo, tá bom? Vai criar um fator. Ou pode ser até carinhas. Você já foi com certeza em algumas empresas, assim, lojas, e você participou de um processo de avaliação e tinha lá umas carinhas, né? Sorrisinho para cima, ótimo ou bom. A outra regular e a outra ruim ou péssimo, tá bom? Então, escalas gráficas seria isso.
Além das escalas gráficas, nós também temos as escolhas forçadas. Então, tem um método de avaliação chamado escolhas forçadas, tá bom? As escolhas forçadas, elas trabalham da seguinte maneira, galera. Elas trabalham assim, ó. Você vai ter duas frases descritivas. Você vai ter mais, tá? Mas são duas que a gente vai aqui analisar. Nós vamos ter aqui duas frases descritivas. Uma positiva, ele é pontual, tá? Essa aqui é positiva. E eu vou ter uma negativa também. Negativa eu vou colocar aqui assim, dificuldade de relacionamento. Percebe? Então eu tenho uma positiva e uma negativa. Veja, eu não estou perguntando, isso é uma afirmativa. E a escolha forçada, o que vai acontecer, galera? O avaliador, ele vai ter que escolher entre uma e outra, ele não pode ficar em cima do muro. Ou o colaborador é pontual, ou ele tem dificuldade de relacionamento. Qual? Bom, estou em cima do muro, o que eu faço? Não pode ficar em cima do muro, vai ter que escolher entre uma e outra. Aí o camarada escolhe, ele é pontual, e marca essa. Por isso é chamado de escolhas forçadas. Você sabia que esse método de avaliação, escolhas forçadas, ele foi utilizado nas guerras para a escolha de soldados? Olha que interessante. Para saber, criavam-se então frases descritivas e avaliava-se essas frases, escolhendo uma ou outra, por isso o nome forçada, para você escolher quem ia ficar na linha de frente, o que cada um ia fazer de acordo com as suas aptidões. Ok? E dava muito certo. Então isso acabou sendo utilizado também na administração, na área de gestão de pessoas. Que interessante, né? Bom, as escolhas forçadas. Ela é até simples de você criar, porque você vai criar frases descritivas, o que você quer avaliar, porém é difícil de escolher, né? Fala a verdade. Então há uma complexidade muito mais complexa do que as escalas gráficas. Consequentemente, nós falamos que as escalas gráficas, ela é mais subjetiva, tá? Enquanto que as escolhas forçadas, ela é menos. Veja, não é que não tem subjetividade, todas elas, viu? Mas ela é menos subjetiva por conta dessa escolha que você tem que fazer forçadamente. Legal, né? Bom, galera, nós temos mais uma aqui, mas deixa eu abrir mais uma tela, né? Mais uma tela aqui para você. Opa, não consegui abrir, mas é assim mesmo. É tudo ao vivo e a cor, sabe como que é, né? Vamos lá, cadê a tela? Aqui. Apareceu uma tela. Bom, além dessas duas, nós também temos uma outra chamada pesquisa de campo. Então tem um método chamado pesquisa de campo. O que é um método de pesquisa de campo, galera? A organização, ela vai ter o seguinte, ó. O que lembra isso aí para você? O que lembra? Isso lembra para você isso lembra para você um campo de futebol, né? De um lado, nós teremos um camarada chamado especialista. Do outro lado, nós teremos um outro camarada chamado supervisor. O especialista, ele é especialista em avaliação, em processos de recursos humanos, e o supervisor de uma área, ou seja, um chefe, certo? Esse supervisor, consequentemente, ele tem o quê? Subordinados. E o especialista, ele vai procurar ajudar, contribuir o supervisor para que ele possa adequar cada indivíduo ao seu cargo. E esse supervisor vai entrevistar, tá bom? O supervisor para conhecer cada um desses membros. Consequentemente, ele vai fazer esse processo também com os membros. Mas o intuito aqui não é verificar se há um problema entre supervisor e subordinado, e sim ajudar, contribuir o supervisor a encaixar cada subordinado na sua respectiva área. Agora, pessoal, isso aqui é muito bom, porém é muito caro para a organização utilizar isso aqui. Imagina, por exemplo, uma empresa que tenha 500 funcionários e cada supervisor cuida de, 20, 30 pessoas. Olha como que esse método vai ser demorado, complicado, difícil, né? Caro.
lento. Então, normalmente as organizações elas fazem isso quando há um departamento muito deficiente, cheio de problemas. Aí a organização utiliza essa metodologia aqui, ok? Bom, dando continuidade, pessoal, voltando aqui no que nós estávamos falando, né? Além das escalas gráficas, nós também temos as escolhas forçadas, como você já viu comigo, temos a pesquisa de campo e temos também a comparação aos pares. É você comparar 2 a 2, comparar os colaboradores. Isso aqui é muito extremamente criticado e subjetivo também, porque comparar pessoas é difícil, é complicado, porque as pessoas são diferentes, né? E nós temos também as frases descritivas. As frases descritivas, elas diferem do método da escolha forçada por não exigir obrigatoriamente na escolha entre uma ou outra frase descritiva. Ou seja, eu posso escolher as duas. Lembra aquele exemplo que eu passei para vocês de você ter duas frases descritivas aqui, uma sobre pontualidade, a outra sobre relacionamento, dificuldade de relacionamento? Então imagina que ele é pontual, eu posso marcar essa. Ele também tem dificuldade em relacionamento, também posso marcar essa. Ok? Então, lembrando, tanto na escolha forçada como na frase descritiva, as frases elas têm que ser distintas umas das outras, e as frases aí, uma tem que ser positiva e outra tem que ser negativa necessariamente, tudo bem? Eu posso utilizar depois ele é pontual para uma outra frase? Pode, você pode usar, não tem problema algum. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Bom, além disso, nós também temos os métodos de incidentes críticos. O que é isso? Os métodos de incidentes críticos, eles não se preocupam com características normais de desempenho, mas sim com aquelas características extremamente positivas ou negativas. Então, o que a organização vai fazer? Ela vai trabalhar e verificar o que é melhor naquele colaborador e o que é pior daquele colaborador. Ok? Um exemplo simples e prático, aproveitando aí a deixa, né, da pontualidade e relacionamento. Eu trabalhei num lugar, inclusive tinha que trabalhar aos domingos, atravessava a cidade para chegar num local, e todos os domingos que não chegava no trabalho, eu encontrava a empresa fechada. Eu e todos os outros. Um local que eu dava aula, um cursinho preparatório presencial. E aí, a pessoa que era responsável por abrir e fechar nunca estava no horário. O camarada às vezes atrasava 20 minutos, 30 minutos. E ele chegou a atrasar uma certa vez quase 1 hora, cerca de 55 minutos. E aquilo, evidentemente, é algo extremamente positivo, a pontualidade, né? Ele não era pontual. Mas, diferentemente disso, ele era uma pessoa extremamente relacionável. Todas as pessoas, professores, colaboradores, outros colaboradores, clientes, alunos, adoravam ele, porque ele era uma pessoa extremamente relacionável. Se dava bem com todo mundo, sempre feliz com o trabalho, em exercer aquela atividade, né, que ele tinha. E isso era extremamente positivo. Então, o que a organização fazia? Ela avaliava tanto a parte negativa como a parte positiva, ou seja, essas características extremas que uma pessoa pode ter, ok? E temos aqui também o relatório. O relatório ele pode ser verbal ou escrito, e ele, na verdade, é um resumo do comportamento do indivíduo. E isso, é claro, passa a ter uma grande subjetividade. Por quê? Um simples relatório do resumo do comportamento da pessoa, ok? Continuando, galera, agora nós chegamos numa parte bem interessante que são chamados erros de avaliação. No processo de avaliação que eu falei para você que é extremamente importante, nós passamos a ter muita subjetividade. Então é algo também bastante difícil por conta dos erros que acontecem, ok? E tem um erro aqui que a gente vai chamar de efeito halo ou halo, tá? Efeito halo é o ato de beneficiar o candidato, porque você gosta dele, ou seja, você tem simpatia pela pessoa. Imagina você ter uma simpatia pela pessoa, você simpatiza por ela, e aí a consequência disso é que na hora de
avaliar, você acaba dando uma nota superior. Por exemplo, aquela pessoa merecia, ela é mediana, ela merecia uma nota 5, aí você dá uma nota 6, exemplo, tá? Mas não seria o correto, né? Então, por isso nós chamamos de erros de avaliação. Nós temos aqui o efeito Horne. O efeito Horne, ele significa o ato de prejudicar o candidato. Por quê? Porque você não gosta dele. Logo é o contrário do halo, né? Ou seja, é quando você tem antipatia pela pessoa, você não gosta dela. E aí o camarada tinha uma nota, ele tem direito a uma nota 7, média. Mas aí você dá uma 6 para ele. Entendeu? Você, na sua mente, como avaliador, você acha que você não está prejudicando a pessoa, mas é claro que você está. Bom, e nós temos aqui o método, erro de avaliação chamado recenticidade. Recenticidade, o que importa são os últimos fatos, ou seja, recenticidade é a ideia de recente. Imagina que um processo de avaliação, normalmente um processo de avaliação ele dura 12 meses, um ano, tá? Aí você acaba avaliando de janeiro a dezembro um colaborador. Só que você acaba levando em consideração o que aconteceu em dezembro, em novembro e outubro. O restante em diante, não. Você tanto pode prejudicar, como você pode beneficiar. De qualquer forma, vai ser um erro. Ok? Então, você tem que avaliar o período de 12 meses, não somente os últimos fatos. Como acontece também, a gente tem uma avaliação chamada avaliação congelada. A avaliação congelada é a primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. Sabe quando você tem que avaliar também, mesma ideia, né, 12 meses, de janeiro a dezembro, e o que você acaba levando em consideração são só os primeiros fatos. Pode tanto beneficiar como também pode prejudicar, tá bom? A tendência central. A tendência central é um erro de avaliação intermediário, porque todos são bons. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês gostam? Quem gosta de carnaval aí? Levanta a mão. Tô brincando, claro, não dá para você levantar a mão aí, tá? Bom, mas você gosta de carnaval? Eu não gosto de carnaval. Não gosto de carnaval. Não é por nada não, mas eu não sou muito chegado. Mas posso falar uma coisa para você? Eu adoro, eu amo de paixão, sabe o quê? A apuração do carnaval. Doideira, né? Mas eu gosto. Eu gosto daquela ideia lá dos jurados, de votação, de ter uma ideia de quem que avaliou quem. Aí você já reparou, já percebeu que às vezes tá lá o locutor, né? Abre lá a nota, né, dos jurados e às vezes o carro alegórico pegou fogo. A porta-bandeira perdeu o mestre-sala, ou vice-versa. E aí o jurado dá nota igual para todo mundo. Aquela escola de samba foi maravilhosa, ganha 10. Aquela deu um monte de problema, ganha 10 também. Tá? Então a gente tem um erro aí de tendência central. Tá? Erro de identificação, que é o espelho meu. Espelho significa que o candidato é parecido com você. Não necessariamente em características físicas, tá, gente? Mas em personalidade. Você olha para ele e você se vê. Também é um erro. Você não pode avaliar uma pessoa. Ah, professor, mas isso aí não seria simpatia? Não. Cuidado, hein? Efeito Hall, simpatia, beneficiar. A pessoa pode ou não ter a mesma personalidade, mesmo assim você gostar dela e acabar beneficiando. A identificação é porque ela realmente é parecida com você. Tá bom? Leniência. O que é leniência? Leniência é demora. Então, toda vez que a gente tem uma demora, uma lentidão, a gente vai chamar de leniência. A gente também tem excessiva tolerância, que é aquele permissivo demais. Tudo para ele tá bom. Pô, mas ele faltou... Tinha que trabalhar 200 dias no ano. Desses 200 dias, faltou 40 dias. Chegou atrasado em 150. Pô... Né? Aí você é muito percebe, mas coitado, é muita tolerância. A gente não pode ser tão tolerante assim na hora de avaliar um desempenho de alguém. Como também existe o rigor excessivo, tá? Rigor excessivo, viu, pessoal? Da mesma forma que nós não podemos ser muito permissivos, também não podemos ser também muito rigorosos. Há uma necessidade de equilíbrio no aspecto de você avaliar o desempenho de alguém. Ok? Beleza?
Então, esses são os erros mais comuns. Ah, claro, não posso deixar de colocar aqui também, ó, tem que colocar o critério único. O critério único também passa a ser um erro de avaliação, então você tem um único critério. Ah, tem um outro erro também chamado falsidade. Nossa, professor, falsidade, para você ver, meu amigo. Tem um erro de falsidade. Falsidade aqui em dois sentidos, tá? Falsidade de falsificação e falsidade mesmo de, por exemplo, você ter um grupo de avaliadores e não ter ali uma informação verídica, verdadeira entre ambos, tá certo? Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Ô, galera, agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Como nós estamos trabalhando aqui com matéria de avaliação de desempenho dentro da gestão de pessoas, muita gente acha que mas a administração pública não tem isso. Tem sim, inclusive na reforma administrativa de 1995, no plano diretor dessa reforma no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995, foi lá estipulado uma política de recursos humanos onde os órgãos públicos precisavam ter uma avaliação de desempenho. E o Ministério da Fazenda criou um regulamento, tá, de avaliação de desempenho. Um regulamento onde todos os órgãos vinculados ao Ministério da Fazenda precisam se utilizar desse regulamento, dessa normativa. Tudo bem? Então vamos ver isso juntos. Ó, eu vou grifar aqui para você, né, as partes mais importantes. Avaliação de desempenho do Ministério da Fazenda. Regulamenta critérios, olha só que interessante, gente. Ele regulamenta critérios e procedimentos para avaliação de desempenho, tanto individual como também institucional, visando a atribuição da gratificação de desempenho da atividade fazendária. Então veja que interessante, para que a pessoa tenha uma gratificação, tá? Ela vai ter que ter um bom desempenho. Aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, o Ministro do Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, tá bom? Resolve. Isso aqui é uma resolução, vale lembrar, tá? Ficam aprovados na forma desta portaria os critérios e procedimentos específicos do monitoramento sistemático e contínuo da atuação do servidor e institucional para efeito de pagamento da gratificação de desempenho de atividade fazendária. A gratificação de desempenho, tá, de atividade fazendária é devida aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, quando lotados e no exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unidades administrativas deste Ministério. E aí, nesse caso, a gratificação de desempenho de atividade fazendária não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho profissional, individual, institucional ou de produtividade, independentemente da sua denominação base de cálculo. Bom, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, mesmo para valer, é sobre isso. Olha que legal, o artigo 5º. As avaliações, olha só, as avaliações de desempenho individual e institucional serão utilizadas como instrumento de gestão, tá vendo? Como identificação de aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio de oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Lembra que eu falei que um dos objetivos era preparar e capacitar pessoas, treinamento e desenvolvimento? Está aqui. Para efeito de aplicação, ficam-se definidos os seguintes termos. Avaliação de desempenho, o que é? É um monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do servidor e institucional do órgão de lotação dos servidores integrantes do PEC-FAS, tendo como referência as metas globais e intermediárias destas unidades. É interessante, pessoal, a gente visualizar o seguinte, que aqui ele fala de monitoramento sistemático, ou seja, integrado e contínuo. Então, a ideia é que a avaliação de desempenho ela seja contínua, ou seja, que dê continuidade, ok? Seja perene. Aí você tem a unidade de avaliação, equipe de trabalho, ciclo de avaliação. Olha que interessante, ó. O ciclo de avaliação é para um período de 12 meses, considerado para a realização da avaliação de desempenho individual e institucional,
com vistas a aferir, ou seja, medir o desempenho dos servidores. Tá bom? Bom, eu estou indo nas partes mais interessantes aqui para nós, tá? Aqui no artigo 7º fala sobre o ciclo, né, da avaliação, que é de 12 meses. E aqui na seção 2, no artigo 8º, fizeram o seguinte, fizeram um critério, criaram o critério aqui para a pontuação. Ó, limite máximo de 100 pontos e mínimo de 30 pontos por servidor. Ok? E aqui a maneira como ele vai conseguir esses pontos. Ó, até 20 pontos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual e até 80 pontos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Professor, o que isso significa? Significa o seguinte, tá? Você tem 100 pontos no total, você pode conseguir 20 pontos pelo seu desempenho individual e 80 pontos pelo desempenho institucional. Sabe que isso me chama a atenção? É que nesse caso o Ministério da Fazenda estava muito preocupado com o trabalho em equipe, porque aqui fala sobre 80 pontos para um desempenho institucional. Então ele leva muito mais em consideração aqui, ó, o trabalho em equipe, ok? Vamos lá, dando continuidade. Olha só, no artigo 10, o artigo 10 ele traz uma informação para nós. Quais são as etapas, quais são as fases, ou seja, quais são os avaliadores ou a metodologia utilizada por todos os órgãos que compõem aí o Ministério da Fazenda, gente. Olha que legal, aqui a gente tem, ó, observando cada uma das fases a seguir. Primeiro, a autoavaliação. A autoavaliação não foi o que eu acabei de explicar para você? Lembra que eu falei que um dos avaliadores pode ser a autoavaliação? A partir dos conceitos atribuídos pelo próprio avaliado, olha que interessante, na proporção de 15%. Então, veja, daqueles 20 pontos equivalentes à avaliação individual, a autoavaliação equivale a 15%. Ok? E nós temos também a avaliação da chefia. Eu também falei para você que é muito comum utilizar o gerente, o chefe, como avaliador. Está aqui, ó, a avaliação da chefia. E vale mais do que a autoavaliação. Olha que interessante. A avaliação da chefia, a partir dos conceitos atribuídos pela chefia imediata, na proporção de 60%. E a avaliação dos integrantes da equipe. Pessoal, isso significa dizer, então, que os órgãos ligados ao Ministério da Fazenda, eles vão ter como avaliadores a autoavaliação, a avaliação da chefia e a avaliação dos integrantes da equipe. E a avaliação dos integrantes da equipe valem 25%. Então, totalizando 100% aí. Então, você tem 60% de avaliação da chefia, 25% de avaliação dos integrantes da equipe, então é a equipe um avaliando o outro, lembra que eu comentei sobre isso? E nós temos a autoavaliação, 100%. Na ausência ou afastamento da chefia imediata, seu substituto deverá realizar a avaliação de que trata o inciso 2, né? O substituto, né? Quem vai ficar no lugar da chefia aí. Beleza? Bom, o que mais que eu tenho aqui para trazer de informação para você? Eu quero que você depois leia, né, essa resolução. Inclusive, eu vou deixar essa resolução para você, para que você possa baixar, tá bom? Vou deixar aí no nosso portal. O que mais que é importante nesse momento para a gente visualizar? O restante você vai dar uma lidinha, ok? Ah, legal, o artigo 11 é muito importante, viu, pessoal? Por quê? Porque o artigo 11... ele diz quais são os fatores de avaliação do desempenho individual. Lembra que eu tinha explicado para você que nós temos fatores de avaliação? Pontualidade, relacionamento grupal, uma série de coisas. Então, o ministro da Fazenda, através da resolução, ele também informou quais são os fatores de avaliação. Olha só, artigo 11. As avaliações individuais serão efetuadas utilizando um formulário eletrônico chamado Relatório de Desempenho Individual, na forma do anexo 1 desta portaria, disponibilizado no sistema de avaliação de desempenho, tá? Observando os seguintes fatores de avaliação. Quais são os fatores? Produtividade. Olha que interessante. Então, meu amigo, você mesmo vai avaliar a sua produtividade, já que a autoavaliação passa a ser um dos avaliadores, ok? Eu quero que você avalie a sua produtividade. Só que tem uma coisa, além de você avaliar a sua produtividade, eu, sendo seu chefe,
também vou avaliar a sua produtividade. Da produtividade, um outro fator, pessoal, utilizado é o conhecimento de métodos, aqui ó, dois, conhecimentos de métodos e técnicas, aplicar os conhecimentos necessários ao desenvolvimento das atividades. E temos também o trabalho em equipe, olha, você também vai avaliar isso, tá? Desenvolver atividades em equipe, respeitando as diferenças individuais na busca de objetivos comuns à instituição. Temos aqui também o comprometimento com o trabalho. E aí, você é comprometido? Você é comprometida? Você vai ter que avaliar o seu comprometimento. Mas lembrando, né? O chefe, a equipe também. Executar suas atividades com responsabilidade, demonstrando interesse em contribuir para o alcance dos objetivos institucionais. Além disso, você também vai avaliar o cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo. É outra coisa que você vai ter que avaliar, tá bom? Você também vai ter que avaliar a sua capacidade de autodesenvolvimento. Você já parou para avaliar a sua capacidade de autodesenvolvimento? Interessante. O órgão também quer que você avalie isso. E você também vai avaliar a contribuição para o alcance dos compromissos de desempenho individual. É outra coisa que você também vai ter que avaliar, que é contribuir para o alcance das metas pactuadas com a chefia imediata e as equipes de trabalho de acordo com os compromissos de desempenho individual assumidos no plano de trabalho. Bom, galera, com esse slide aqui eu finalizo essa aula de avaliação de desempenho. Você percebeu, foi uma aula bastante longa, né, por conta da necessidade, inclusive isso cai bastante em prova de concurso, tá bom? Receita Federal, analista tributário da Receita, tudo bem? Concursos da ESAF e as outras bancas também, Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas, outros cargos, porque é um tema bastante relevante para as organizações, principalmente públicas, por conta do plano diretor da reforma do Estado, que eu comentei para você em 1995, que estipulou o processo de avaliação. Bom, eu finalizo essa aula e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço a todos e até lá! Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Caraguatatuba, Agente Administrativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso completo, com tudo que você realmente precisa para ser aprovado. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do curso online preparatório. Ó, acompanha aí comigo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso online preparatório, você vai ter acesso imediato. Então você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você vai ter acesso ilimitado, poder assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas. Você vai ter centenas de questões comentadas na nossa plataforma. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em PDF para te ajudar nisso. Olha só, e ainda por cima você vai ter um bônus que nós estamos preparando, que é um caderno de questões. São milhares de questões gabaritadas para você treinar. E olha só, gente, tudo isso por apenas promoção especial de lançamento. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Hoje em dia você não compra nenhum lanche, nenhuma pizza. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso online preparatório, que vai te ajudar e muito nessa aprovação. Então, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente imediatamente. Agora, se você tiver alguma dúvida, na página do curso tem um chat online. Fica um consultor nosso à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas. É só você chamar lá, que o pessoal te atende imediatamente e vai, como eu falei para você, tirar todas as dúvidas necessárias para você iniciar a sua preparação aqui com a gente. Ou você pode também chamar no central de atendimento, né? O WhatsApp está aí o número 11
974656052. Beleza? Show de bola? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos aqui com a gente. Valeu, grande abraço e até a próxima!